Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história muito interessante aqui para vocês, que é de uma das maiores fraudes contábeis que já aconteceu com fabricantes de hardware para computadores pessoais. Trata-se do caso da Miniscribe, um fabricante de discos rígidos lá da década de 80, que no auge de sua fraude chegou a colocar em estoque milhares de tijolos empacotados para fingir que eram discos rígidos. Então, fica aqui que a história é muito interessante. Lá nos anos 80, a gente tinha muitos fabricantes de discos rígidos, diferentemente do que acontece hoje, né? Hoje a gente tem basicamente a Seagate e a Western Digital, mas lá nos anos 80, além dessas duas, a gente tinha outras, como, por exemplo, a Maxtor, que era a terceira aí, depois da Seagate e da Western Digital, e outras menores, como era o caso da Miniscribe, que é a personagem aqui da história de hoje. A Miniscribe foi criada em 1981, cresceu muito rapidamente e foi convidada pela IBM para ser fornecedora alternativa de discos rígidos para os seus computadores lá da linha IBM PC XT. É só para a gente lembrar aqui um pouco da história da microcomputação, da microinformática, enfim, da história aí dos computadores pessoais. Foi a IBM que criou, né, o IBM PC, computador pessoal, que iniciou o padrão de computadores que a gente utiliza até hoje, né? Em 1981, eles lançaram o primeiro modelo, né, que não tinha disco rígido, vinha só com unidade de disquete. E em 83, eles lançaram, então, o PC XT, né, que é o Extended Technology, que vinha com um disco rígido, que podia ser de 5 megabytes ou 10 megabytes, né? E a IBM sempre teve como política da empresa ter um fornecedor alternativo, um segundo fornecedor. Por exemplo, eles decidiram que no projeto do IBM PC iam utilizar um processador, que foi o 8088, né, que era fabricado pela Intel, mas eles precisavam de um fornecedor alternativo para caso a Intel não pudesse preencher a ordem de compra que eles precisariam, né? Então foi assim que a AMD acabou entrando no mercado de computadores pessoais. A AMD era uma empresa de chips, de circuitos integrados, que existia desde lá do final da década de 60, né? E aí, por conta dessa política da IBM de necessitar de um segundo fornecedor, né, entrou em um acordo com a Intel forneceu uma licença, né, e aí licenciou as máscaras para a produção lá do processador 8088, e aí a IBM passou a ter dois fornecedores do processador 8088, né, a Intel e a AMD. Então, a mesma coisa aconteceu no caso aqui, né, do IBM PC XT, com o fornecimento do disco rígido. O fornecedor principal era a Seagate, né, que na época se chamava até Sugar Technology, né, ST, né, e precisava de um fornecedor alternativo para os discos rígidos e escolheu a Miniscribe. Então a Miniscribe cresceu rapidamente por conta desse contrato, abriu capital lá na Bolsa dos Estados Unidos, na Nasdaq, né, em 1983, e aí cresceu pra caramba, foi uma empresa muito bem sucedida nessa época. Em 85, porém, a IBM cancelou o contrato de discos rígidos da Miniscribe, né? E aí a Miniscribe entrou numa espiral do tipo, caramba, e agora, né? Vai impactar diretamente, ainda mais porque era uma empresa relativamente pequena em comparação às outras, né? Então, ela recebeu um aporte de uma venture capital, né, de uma empresa de capital de risco, e junto com esse aporte financeiro, que se eu não me engano foram 20 milhões de dólares, né, exigiu que entrasse um novo CEO da empresa, como acontece frequentemente nesses casos, para fazer uma reestruturação na empresa, para ver o que a empresa vai fazer dali por diante, né, já que perdeu esse contrato. Então esse novo CEO era conhecido como Dr. Fix-It, né? Quer dizer, o doutor conserta tudo, né? Aquele cara que era especializado em entrar em empresas e fazer o turnaround da empresa, né? Transformar uma empresa que está com problemas em uma empresa de sucesso. Pois bem, aí no início foi tudo beleza, a empresa estava indo legal, estava conseguindo contratos de fornecimento de discos rígidos para outras empresas, como a Apple, a DEC, né? Digital Electronic Corporation, e também mais adiante para a Compaq. Né? Mas aí o que aconteceu? Em um determinado momento, né, em 1986, eles iam se preparar para sofrer uma auditoria, como de prática, empresa de capital aberto tem que ter auditoria, né? E eles fizeram uma pré-auditoria, eles falaram assim, vamos dar uma olhada no estoque
para ver como está o estoque aqui, vão vir os auditores, a gente tem que bater tudo direitinho, né? E aí eles viram que tinha uma discrepância enorme entre o estoque da empresa e os números que estavam no balanço, né? Então, é uma discrepância de 2 a 4 milhões de dólares, ou seja, tinha 2 a 4 milhões de dólares a menos no estoque físico, dentro do galpão da empresa, do que tinha nos papéis, no balanço da empresa, né? Então, isso foi levado para a direção da empresa, né? E a alternativa correta nesse momento, a empresa podia tomar duas direções, né? A alternativa correto para se fazer é o quê? Publica que, olha, teve uma discrepância de estoque, corrige o balanço, né? E o balanço passa a refletir o estoque correto, fisicamente correto, né? Só que aquele CEO que entrou, né, que era do Venture Capitalist, né, do capital de investimento, o cara era muito agressivo. Ele falou, não, olha, a empresa aqui, os salários e os bônus, né, que seriam como se fosse um 13º, um 14º aqui no Brasil, né, um 14º, aquele bônus de final de ano, né, aquele 14º, participação de lucro, vai depender da performance da empresa, do desempenho da empresa, sabe? A empresa não pode dar prejuízo, não pode ter problema, etc. Então, em vez de fazer a coisa correta, que impactaria no balanço da empresa, e com isso o lucro da empresa ia diminuir, diminuindo o lucro da empresa, né, os executivos não iam ganhar dinheiro, iam ganhar muito menos do que eles estavam achando lá nos bônus, né? Então eles foram para o lado B, né, para o outro lado da força, que é, vamos fazer uma fraude contábil. Simplesmente foi isso que aconteceu. Aí que eles falaram, não, vamos dar fazer aqui um ajuste, né? E aí eles mudaram no balanço da empresa, botaram até mais estoque do que tinha, eles aumentaram, né? Foram lá no computador, aumentaram, e aí o que foi mais bizarro é que a empresa estava, né, os auditores já tinham chegado lá, estava começando a auditoria deles, eles foram, né, os auditores levaram seus documentos, seus apetrechos para poder trabalhar, eles foram lá de noite e arrombaram, né, o cadeado da maleta onde eles guardavam os papéis que eles estavam contando, abriram e apagaram os números e botaram outros números no lugar para bater com os números que estavam lá que eles tinham bolado lá para o estoque fictício deles, né? Então isso aí os auditores viram, não, tá batendo os números, mas os números que ele tinha anotado, os caras adulteraram, enfim, foi isso, né? Mas só foi o começo, né? Aí no ano seguinte, um dos executivos percebeu que, poxa, olha, tá com um problema de estoque aí, o problema maior ainda do que a gente esperava, né? Ele foi conferir direitinho, foi ver também os estoques que tinham nos galpões deles em Singapura, em Hong Kong, né? E viu que o buraco, a discrepância do estoque era maior, era de 15 milhões de dólares, né? 15 milhões de dólares. E aí, poxa, ia ter outra auditoria no final daquele ano, né? A gente já está em 87. E aí, poxa, qual foi a ideia que eles tiveram para resolver esse problema, né? Então foram várias maracutaias que eles fizeram. Mas o auge dessa maracutaia foi inventar estoque, né? Então o que eles fizeram, né? Eles compraram, parece coisa de filme, né? Mas eles falaram assim, não, a gente vai comprar 26 mil tijolos. 26 mil tijolos. É aquele tijolo americano, né? Que é aquele retangularzinho, mais compacto, né? Tem aqui no Brasil também, né? Porque aqui no Brasil o mais comum é aquele tijolão grande com furo, né? Mas o tijolo americano é aquele compacto. 26 mil tijolos daquele, porque eles viram que o tijolo daquele tinha mais ou menos o mesmo tamanho, né? E o mesmo peso do HD da época. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho, que são 26 mil tijolos, eles tiveram que alugar 10 carretas de 48 pés, né? Estou botando aí na tela uma foto de uma carreta de 48 pés, para vocês terem uma ideia. Eram 10 dessas aí que eles precisaram para transportar o tijolo lá da fábrica de tijolo, da olaria que fabricou o tijolo, até um galpão que eles alugaram. E aí, quando o tijolo chegou, chamou os funcionários e para empacotar os tijolos. Eles pegaram, botaram cada tijolo numa caixa, botaram as caixas, botaram em pellets, né? Botaram as etiquetas, botaram tudo bonitinho, como se fosse HD mesmo, botaram as etiquetas, número de série, cada tijolo recebeu um número de série, 26 número de série para cada tijolo. Embalaram, botaram no pellet e fizeram a embalagem de plástico filme, daquele transparente, né? Que normalmente faz com pellets e tal. E, enfim, e aí combinaram com dois clientes deles, tá? Duas empresas que normalmente compravam o disco rígido dele, para fazer a mutreta. E o que eles faziam? Eles falaram que despacharam esses HDs fictícios para essas empresas e as empresas iam rejeitar
falando que estava com defeito, né, e estava mandando para RMA. Bom, e aí foi compondo a fraude, né? Aí quando esses tijolos né, que eles botaram lá, que era parte do estoque deles, né? As empresas rejeitaram, né? Porque na verdade sabiam que era tijolo, né? Sabia que era fraude, era só para esquentar ali o balanço da empresa. Eles botaram de volta no estoque como se fosse produto mesmo, né? E os tijolos ficaram lá como produto no estoque. E eles lançaram essa remessa que eles enviaram para esses clientes como venda. Então, isso inflou tanto o estoque quanto as vendas. E aí o balanço começou a dar muito lucro, né? Começou a dar muito lucro. O faturamento subiu, deu lucros e tal. E lembre-se, era uma empresa de capital aberto, empresa com ação listada na bolsa, né? E, então isso aí é terrível, porque é uma fraude, né? Você está tapeando um monte de investidor que comprou a ação da sua empresa. O CEO realmente achava que essa situação da fraude contábil era algo temporário, né, que eles iam resolvendo paulatinamente nos anos seguintes, ou seja, nos anos seguintes eles iam começar a tirar os HDs de tijolo lá do estoque físico, né, e iam corrigindo então o estoque contábil, aquele que estava lá no balanço, até um momento que ia ter zerado o estoque fraudulento, ia ter só realmente no estoque HDs de verdade, né, e o balanço também, só ia ter o estoque verdadeiro e ia ficar sincronizado um com o outro. Né. Só que ele não contava com mudanças no mercado. Né. Em 1987 teve uma crise financeira lá nos Estados Unidos, a bolsa quebrou, né, num evento chamado Segunda-feira Negra, né, Black Monday. O próprio mercado de discos rígidos sofreu grandes mudanças porque os fabricantes, por causa da concorrência, começou a baixar muito o preço dos discos rígidos, né? A gente sabe disso, a tecnologia vai evoluindo, né? vai barateando, né? Vai massificando, vai barateando. E com a pressão no preço, você diminui a margem de lucro, né? Então, a margem de lucro ficou menor. Enfim, tinha essas questões. Então, o CEO realmente achava que no ano seguinte ele conseguia resolver parte do problema do estoque, né? Abater, tirar do estoque lá os tijolos, né? E corrigir também, tirar do estoque contábil aqueles discos rígidos falsos que estavam ali, né? E paulatinamente fazendo um pouco a cada ano, e dali a 2, 3 anos estaria resolvido. Só que não foi o caso, ele não conseguiu, porque não tinha como fazer isso, porque se ele fizesse isso da maneira que ele queria fazer, os números da empresa iam ficar muito ruins, né? E aí afetar todo mundo, né? Ele queria manter o preço das ações artificialmente alto também, para todo mundo botar dinheiro no bolso, sabe? E mais o negócio do salário, dos bônus, etc. E aí, o que ele fez? Dobrou a aposta, né? Claro que ele dobrou a aposta. Ele começou a fazer o quê? Poxa, embalar sucata como se fosse disco rígido. Pediu pro pessoal, embala em sucata como disco rígido, coisa defeituosa como disco rígido novo, né? RMA de cliente, manda disco quebrado para RMA de cliente, então o cliente mandava um disco rígido com defeito, ele mandava outro com defeito no lugar, e essa segunda remessa, em vez de ele marcar lá na contabilidade que foi uma reposição, né, um RMA, ele marcava como se fosse uma nova venda, então isso daí inflava o faturamento da empresa, enfim, cheio de cambalacho, né? O cara fez uma porção de cambalacho. Então, só que tudo, né, no papel, a empresa está maravilhosa, mesmo enquanto os outros fabricantes de disco rígido não estavam numa posição tão boa, né? E aquele momento era o momento ideal, né, para fazer o ajuste. Todas as empresas não estão indo tão bem por causa da crise, poxa, a gente também pode aproveitar e usar como desculpa a crise para ajeitar o balanço, mas não. Ele resolveu, não, vamos ser a única que dá lucro, entendeu? Então, lucros exorbitantes, a única empresa de disco rígido que estava sendo bem sucedida naquele ano, né? E claro que isso aí não vai durar muito tempo, porque só existe no papel aquele faturamento, aquele lucro, aquela coisa toda, né? E dali a pouco começou, depois de mais 1, 2 anos, a empresa já não conseguia pagar mais os funcionários, e aí quando não conseguiu pagar os funcionários foram demitidos, ou, enfim, sem conseguir pegar dinheiro nenhum da empresa que a empresa estava devendo, eles foram para a imprensa, né, e foi assim que essa história veio à tona, né? Os funcionários foram até a imprensa denunciar, né? E aí foram investigar, né? Foram investigados e foram condenados, né? Foram condenados. O CEO, que era aquele cara lá, o Dr. Fixit, ele foi condenado a 3 anos de prisão, né? Apesar de ter mais de 70 anos, né? Lá nos Estados Unidos não tem essa história. E o vice-presidente, que era o
antigo CFO, né, o Chief Financial Officer, né, que é o executivo responsável pelas finanças, também foi condenado a 2 anos de prisão, né? E também, assim, além da fraude, teve a questão do insider trading, né, porque eles sabiam que a empresa estava com umas finanças totalmente horrorosas, né, que estava tudo errado, era tudo manipulado, e eles pegaram as ações que eles tinham e venderam, né? Claro, não queria ter prejuízo, né? Sabia que o negócio podia quebrar, se livraram das ações, né? Então, é isso. Tem muito mais detalhes nessa história. Eu vou deixar aqui o link, né, que é para o processo em si, né, para o processo judicial que teve contra a empresa e contra esses 2 senhores. Né, esse processo é bem legal de ler, porque é bem didático, separando, contando a história, passo a passo, o que aconteceu lá no início, né, na parte dos fatos. Muito legal mesmo, dá uma olhada, né, se você quiser saber mais a fundo sobre essa história. E se você gostou desse vídeo, não deixe de considerar se tornar sócio aqui do nosso clube de membros, né, você vai estar me estimulando a continuar gravando vídeos como esse, além de receber os vídeos antecipadamente e também ter acesso a vídeos exclusivos aqui do Clube do Rádio. Então, espero poder ver o seu nome lá na lista de sócios aqui do nosso Clube de Membros. O link está na descrição, tá bom? É isso aí, gente, por hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreva no canal e considere se tornar sócio do nosso Clube de Membros. Assim teremos o estímulo necessário para continuar produzindo vídeos que nem esse. Conheça também meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. O link está na descrição. Um grande abraço e até a próxima.